Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência de aulas, estudaremos lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. O nosso textuário, Atos 19, 5 a 6, estudaremos sobre o avivamento que se repete depois de Atos 2, hoje no Brasil, é o nosso primeiro tópico. Estudaremos também o nascimento de um novo movimento e encerrando a expansão do avivamento pentecostal. A nossa leitura bíblica em classe, Atos 19, versículo 1 ao 7. Veja o que diz o nosso textuário. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. No nosso textuário, nós vamos ver uma história completa, aonde Paulo, ele vai, depois que se encontra exatamente Apolo em Corinto, ele vai, Paulo, exatamente às regiões de Éfeso. E ali ele encontra um grupo de discípulos, veja aí verso 1 da nossa leitura bíblica em classe, que só conhecia o batismo de João. Quando a gente fala do batismo de João, é porque João foi quem autorizou, recebeu do Pai e autorizou o batismo para arrependimento de pecados. E nós temos também, presta atenção, veja aí, e os que ouviram no textuário foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqui já não é mais o batismo de João, aqui já é autorizado no batismo de quem? Do Senhor Jesus. Por quê? Porque o batismo feito por João, que levava até Cristo, porque todos os batismos levam a Cristo, até mesmo de Moisés, que está registrado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. No verso 2, diz que todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Então, os batismos levam o nome do seu autorizador, daquele que teve ordem para batizar. Moisés representa Cristo, João Batista representa Cristo. E aqui nós observamos que os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. Porque não está mais aqui que eles estão batizados em nome de João? Porque o batismo de João, ele termina a sua nomenclatura e não o ato batismal na morte de Jesus. Agora preste atenção. Seria incômodo as pessoas ser batizadas no tempo de João e o nome do batismo ser batismo em Moisés. Então veja que o batismo de Moisés é anterior a João Batista. Então veja que aquele que autorizou leva o nome do batismo. Batismo em Moisés, batismo de João e agora batismo de Jesus. Amém? Quando Paulo está falando sobre os batismos, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 15, quando alguém deseja denominar o batismo de Paulo ou em Paulo, ele diz, não, o batismo continua no mesmo que foi autorizado. Eu não autorizei batismo por mim, minha própria iniciativa. Quem iniciou, exatamente autorizou, foi o Senhor Jesus. Então, o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. Então, veja que o batismo em nome do Senhor Jesus é porque Jesus foi quem autorizou, lá em Mateus 18, veja lá, versículo 20, enfim, diz que ensinando as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja que o batismo em nome do Senhor exatamente toma essa nova fórmula para quê? Para que os crentes fossem autorizados no nome do Senhor. Mas é bem verdade que, como a doutrina pentecostal, doutrina cristã, estava sendo
de tal forma acrescentada, entre aspas, de tal forma iluminada, até que viessem os livros de Mateus, Marcos, Lucas, Atos, enfim, o Novo Testamento, que viesse a doutrina completa, havia alguns discípulos que ainda não conhecia nem sequer que havia o Espírito Santo. Então veja que, embora houvesse uma deficiência por parte de Apolo, quando ministrava no seu tempo lá em Éfeso, Paulo chegou para completar o que lhe faltava, que era o batismo com o Espírito Santo. Paulo pergunta aos discípulos em Éfeso: recebeste o Espírito Santo quando creste? Nós vamos entrar nesse assunto, porque é muito importante, porque quando se trata de batismo em nome do Senhor Jesus, é o batismo nas águas. Quando se trata do batismo com o Espírito Santo, depois de Atos 2, as expressões já são: e caiu o Espírito Santo, e receberam o Espírito Santo, todos foram cheios, de tal forma que falavam em línguas estranhas. E aqui nesse contexto de Atos 19, versículo 1 ao 7, vai acontecer, além do sinal de Atos 2, o quê? Profecia, que é a junção de dois dons. Primeiro, variedades de língua, que sai do aspecto do sinal, porque o sinal é falar em novas línguas, como sinal, e estes sinais seguirão aos que creem, em meu nome falarão novas línguas, mas temos a variedade de línguas, que esta requer uma interpretação. Então eu tenho dons de variedade de língua, mais o dom de interpretação de língua. É onde nós temos os resultados: e profetizavam. Veja aí no nosso textuário: falavam em línguas e profetizavam. Amém? Então, o batismo com o Espírito Santo já chegou nesse período aqui dos discípulos em Éfeso, que eram discípulos de João por meio de Apolo. Ele veio já com dons, porque o Espírito Santo, ele veio à igreja já trazendo dons e fruto. Ele trouxe os dons e o fruto, 9 de cada lado. Amém? Agora veja aí veja aí na nossa lição, primeiro tópico: o movimento de Atos se repete no Brasil. Nós estamos prosseguindo, estamos vivendo um tempo de avivamento, aonde quem não falava a língua deve ser renovado e falar novas línguas, aonde que aqueles que estavam no evangelismo e estacionaram precisa renovar exatamente a sua missão e voltar ao campo missionário. Estamos nos últimos dias, precisamos entender que o arrebatamento se dará a qualquer momento e que a igreja estará esperando como se estivesse ainda nos dias de Atos capítulo 2, cheia do Espírito Santo. E profetizavam, e tinham dons de maravilhas, de sinais e de cura de prodígios. Amém. Então veja o nosso primeiro tópico: Pentecostes entre os salvos. Nós vamos estudar essa parte agora.